Bom dia a todos. A Comissão de Constituição e Justiça inicia os seus trabalhos, havendo quórum regimental, declara aberta a 12ª sessão ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Quero aqui cumprimentar os nobres deputados presentes nessa manhã, cumprimentar os assessores, as pessoas que estão aqui hoje participando dessa reunião. Eu submeto em votação a ata da 11ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, já distribuído previamente aos senhores deputados. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam a ata permaneçam como se encontra. Está aprovada a ata da 11ª reunião ordinária. Passamos à ordem do dia. O deputado Fabiano pediu que vai se atrasar um pouquinho. Logo em seguida, a vinda dele, o deputado Volney Weber não está presente, eu passo a palavra ao deputado Pepe Colasso. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores deputados, senhora deputada, todo o público que nos acompanha nessa sessão dessa comissão. Eu tenho duas mensagens de veto pelo governo do Estado, passo a lê-los e depois proferir o voto. A mensagem de veto de autoria do governador do Estado, que dispõe sobre o veto parcial ao projeto de lei complementar número 029/2022, que altera a lei complementar número 202 de 2000, que institui a lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e adota outras providências, para o fim de adequar dispositivos relativos ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Voto nos termos estabelecidos no regimento interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se acerca da admissibilidade e do mérito dos vetos apostos pelo governador do Estado nos projetos de lei aprovados nessa Casa. Nesse contexto, no que diz respeito à admissibilidade da mensagem de veto sob análise, observo o devido cumprimento dos requisitos constitucionais formais exigidos à espécie e que enseja a sua admissão. Quanto ao mérito, entretanto, não vislumbro violação ao princípio da simetria, tampouco usurpação de competência privativa da Procuradoria-Geral do Estado ou outro órgão, como passo a expor. Primeiramente, o dispositivo em questão não viola o princípio da simetria, porque não cria nova competência ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, mantendo a convergência com os artigos 74 e 75 da Constituição Federal. Ademais, a proposta vai de encontro ao entendimento recente do STF de que normas dos Tribunais de Contas do Estado devem observar as normas do Tribunal de Contas da União. Exatamente o fim da proposta, na medida em que internaliza regra esculpida pela Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União para a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Então, não verifico a violação ao princípio da simetria e, por este ponto, entendo ser constitucional o dispositivo. O outro apontamento feito para alegar a inconstitucionalidade do referido dispositivo seria a usurpação da competência privativa do ente beneficiado pela cobrança da condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado, que não sustenta. A competência continua a mesma e as cobranças se darão através do ente beneficiado pela condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado. Em outras palavras, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina autoriza a cobrança judicial por intermédio do Ministério Público do Tribunal de Contas, sendo que esse apenas encaminha as peças processuais e as orientações necessárias ao ente, dentro das suas atribuições, promoverá a cobrança adequada. Diante do exposto, voto pela admissibilidade da mensagem de veto número 0022/2023 e no mérito pela sua rejeição. Rejeição do veto. Mensagem de veto 022/2023 de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre veto parcial que altera a Lei Complementar 202 de 2000, que institui a Lei Orgânica Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Relator, deputado Pepe Colasso,
ele apresentou o voto pela admissibilidade e pela rejeição do veto. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam a rejeição permaneçam como se encontra. Estará aprovado com voto contrário deputado Márcio Machado e deputada Ana Campanholo. Agora a mensagem de veto 0024/2023, de autoria do governador do estado, que dispõe sobre o veto total ao projeto de lei complementar número 032/2022, que dispõe sobre a organização e o funcionamento da Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Nesse contexto, no que diz respeito à admissibilidade da mensagem de veto sob análise, observo o devido cumprimento dos requisitos constitucionais formais exigidos à espécie, o que enseja a sua admissão. Quanto ao mérito, entretanto, não vislumbro as inconstitucionalidades materiais suscitadas pelo governador do estado. Primeiramente, quanto à alegada inconstitucionalidade material, por violar a competência privativa da Procuradoria-Geral do Estado de Representação Judicial e Consultoria Jurídica do Estado, entendo que não assiste razão à sua excelência. A hipótese dos autos é matéria consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme já assentado no parecer desta CCJ. Quanto ao projeto de lei complementar 032/2022, que originou a presente mensagem de veto, transitou no colegiado. Acerca da alegada inconstitucionalidade material da proposição legislativa por violação da competência privativa da Procuradoria-Geral do Estado de Representação Judicial e Consultoria Jurídica do Estado, não tem o condão de infirmar as disposições constantes no autógrafo do projeto de lei complementar número 0032.4/2022, nem os fundamentos assentados na exposição de motivos, acima transcritos, porquanto as competências constitucionais privativas da Procuradoria-Geral do Estado, a meu ver, mostram-se, na espécie, claramente preservadas, tudo em conformidade com a orientação jurisprudencial advinda do STF. Quanto à alegação de que os incisos 1 e 2 do caput e parágrafos 1º e 2º do artigo 2º do referido projeto de lei complementar violam, inciso 1, o dispositivo do inciso 5 do caput do artigo 37 da Constituição Federal. 2. Os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal. E 3. O modelo constitucional de organização da advocacia pública em carreira. Melhor sorte não merece Sua Excelência. É que não se vislumbra procedência na arguição acerca das acima citadas violações constitucionais, sobretudo tendo em conta a instituição de outras procuradorias jurídicas, em moldes semelhantes aos da hora pretendida no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, como as dos Tribunais de Contas de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de Rondônia, e acrescente-se da própria Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Diante do exposto, voto pela admissibilidade da mensagem de veto número 0024/2023 e, no mérito, pela sua rejeição. Mensagem de veto 024/2023, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre o veto total ao projeto de lei complementar 032/2022, que dispõe sobre a organização e funcionamento da Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. O voto apresentado pelo relator, deputado PP Colasso, é pela admissibilidade do veto, no entanto, pela rejeição parcial, total, rejeição total do veto. Eu coloco em discussão. Em aprovação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovada a rejeição ao veto, com votos contrários, deputado Márcio Machado e deputada Ana Campanholo. Vamos agora, agradeço ao deputado PP Colasso e, hora relatar, eu vou passar a palavra para o deputado Volney Weber e o deputado Fabiano, que chegou agora, fica para ao final. Deputado, está com a palavra o deputado Volney Weber.
Muito bem, bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas deputados, deputada Ana. Tenho o projeto de lei de número 112/2023, do relatório. Cuida-se de projeto de lei de iniciativa da deputada Paulinha, que busca alterar o anexo único da lei de número 18.531, de 5 de dezembro de 2022, para o fim de instituir a Semana de Conscientização dos Relacionamentos Abusivos, a ser celebrada anualmente no mês de junho. Depreende-se da justificativa da autora que a proposta em análise visa trazer à legislação estadual a efetivação de uma data com a finalidade de contemplar a conscientização da sociedade acerca dos relacionamentos abusivos de qualquer natureza. Do voto. Quanto à constitucionalidade sob o aspecto formal, observo que a proposição em análise vem estabelecida por meio de projeto de lei ordinária, vez que não reserva a lei complementar. Registra-se como forma de revelar a importância social de leis que tratem de relacionamentos abusivos, a realização da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, a qual, em seu artigo 7º, dispõe que os Estados partes condenam todas as formas de violência contra a mulher e convém em adotar, por todos os meios apropriados e sem demora, políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar tal violência. Do mesmo modo, a Convenção de número 190, aprovada pela Organização Internacional do Trabalho, em 21 de junho de 2019, que trata sobre a eliminação da violência e do assédio no mundo do trabalho, é um marco no reconhecimento da violência e do assédio no ambiente de trabalho como violações fundamentais dos direitos humanos. Com relação aos aspectos da legalidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa, também não vislumbro nenhum obstáculo à tramitação da proposição legislativa em apreço, ante o exposto em base no RIALESC, no âmbito dessa comissão, pela admissibilidade da continuidade da regimental tramitação determinada para o projeto de lei de número 112/2023. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Projeto de lei 112/2003, de autoria da deputada Paulinha, que altera o anexo 1 da lei 18.531 de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado, para o fim de instituir a Semana de Conscientização de Relacionamentos Abusivos, a ser celebrada anualmente no mês de julho. O projeto em questão foi relatado pelo nobre deputado Volney Weber, que apresentou seu voto, e o voto é pela admissibilidade e tramitação da matéria. Eu coloco em discussão, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovada a matéria. Muito obrigado, deputado. Agora passo a palavra para o deputado Tiago Zilli para relatar os projetos ora pautados. Bom dia, senhor presidente, os membros da mesa, nossos colegas deputados, deputada Ana, as pessoas que nos acompanham, as pessoas que nos assistem. Pelo princípio da economicidade, da celeridade, presidente, eu tenho 3 projetos hoje e 2 eu vou querer pedir diligências. O projeto número 130, né, que nos termos regimentais, que dispõe sobre atribuição ao IMA, que é pedido de selo de um projeto de autoria da deputada Paulinha, cria o selo de reciclagem para certificar os produtos compostos de materiais recicláveis e da outras providências, que pode criar alguma atribuição ao IMA, ao governo do Estado. Então, estamos encaminhando a diligência para a Casa Civil, né, para o IMA e também para a Fazenda, para que se manifeste sobre esse projeto. E o projeto PL 0098, do deputado Ivan Nates, mais ou menos na mesma linha, que institui a logística reversa do lixo em Santa Catarina, estabelecendo a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e embalagem.
e esse projeto diz algumas coisas que os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes, aos distribuidores, que eles têm que devolver essas embalagens. Então, para fundamentar bem o voto, eu queria pedir diligência nesses dois projetos. É o projeto PL 130, deputada Paulinha, e o PL 0098, deputado Ivan Nates. Desculpa, deputado. PL 130/2023, de autoria da deputada Paulinha, que cria o selo de reciclagem para certificar produtos compostos de materiais recicláveis da alta providências, e o projeto PL 098/2023, de autoria do deputado Ivan Nates, que institui a logística reversa do lixo em Santa Catarina, estabelecendo a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e embalagem. Ambos projetos, relatado pelo deputado Thiago Zilli, está pedindo diligência em ambos os projetos. Exatamente. Eu coloco em discussão os pedidos de diligência. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado os pedidos de diligência em ambos os projetos. Muito obrigado, presidente. E o meu último projeto de lei é o projeto PL 0116/2023, de autoria do deputado Gessé Lopes, que declara de utilidade pública a Associação Atlética Cocal do Sul e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para neste fazer constar o nome de tal entidade. O relatório trata-se dos presentes autos da proposição legislativa de iniciativa do deputado Gessé Lopes, a qual declara de utilidade pública a Associação Atlética Cocal do Sul e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito dos estados de Santa Catarina. Ao projeto de lei foram anexados os devidos documentos comprobatórios reclamados pela legislação. É o relatório. O voto, de acordo com o disposto nos artigos 144, inciso 1 e 72 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, nesta fase, cabe à Comissão de Constituição e Justiça a análise dos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental ou de técnica legislativa do projeto de lei em apreciação. Assim, da documentação juntada aos autos, verifica-se que a entidade desenvolve ações esportivas comunitárias, bem como viabiliza projetos sociais, que têm por escopo fomentar a inclusão através do esporte, prestando nesse sentido serviços de relevante interesse social. Verifica-se, portanto, que a entidade atende aos requisitos da Lei Estadual número 18.269/2021, em especial aos seus artigos 2º e 3º, ao passo que a documentação restou regularmente apresentada e os objetivos estatutários são congruentes ao que exige a legislação. Ante o exposto, no âmbito deste órgão fracionário, voto, com fundamento nos artigos 144, inciso 1 e 72.1 da Realesc, pela aprovação do projeto de lei número 116/2023, com o prosseguimento da sua tramitação regimental. PL 116/2023, de autoria do deputado Gessé Lopes, que declara de utilidade pública a Associação Atlética Cocal do Sul e altera o anexo 1 da Lei 18.278 de 21, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para neste fazer constar o nome de tal entidade. O referido projeto foi relatado pelo deputado Thiago Zilli, que apresentou o voto agora pela aprovação da matéria e continuidade de discussão conforme regimento. Eu coloco em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneça como se encontra. Está aprovado o referido projeto. Muito obrigado, deputado Thiago. Agora passo a palavra para o nobre deputado Napoleão Bernardes. Presidente, eu gostaria de manter as vistas, porque ontem fui procurado pelos hospitais filantrópicos, eles têm algumas observações a fazer, então eu gostaria de prorrogar vistas para a semana que vem. Ok, deputado. Muito obrigado. Agora o nobre deputado lagiano, Márcios Machado. Celeridade. É isso aí. Uma linha, Márcio. Tá bom. Pessoal, então, bom dia a todos. Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, os nobres deputados, deputada Ana, que nos assiste. Projeto da Lavra do deputado Altair Silva,
que institui o Fundo de Manutenção e Conservação das Rodovias do Estado. Projeto meritório, projeto inteligente do deputado, mas infelizmente ele confronta com as atribuições do Poder Executivo. Embora o artigo 4º do projeto em questão autorize o chefe do Poder Executivo a proceder às adequações orçamentárias, a sua implementação é a prerrogativa para a criação do fundo, que ora se propõe é exclusiva da iniciativa do Executivo. Nesse sentido, e considerando que o fundo compõe a estrutura orçamentária, conclui-se que a norma jurídica que a constitua deve ser de iniciativa exclusiva do governador, nos termos do artigo 50, parágrafo 2º, inciso 3º da Constituição do Estado. Percebe-se que o artigo 3º da proposta examinada estabelece entre as dotações orçamentárias elencadas para compor o almejado fundo de manutenção à conservação das rodovias estaduais o percentual mínimo de 10% da receita estadual relativa à arrecadação do imposto de IPVA, né, e multas. Só que, de acordo com a Carta Magna, no artigo 167, são vedados a vinculação de receita de impostos. Então, não pode vincular imposto. E é isso que o fundo quer instituir. Dessa feita, o meu voto é pela inadmissibilidade do projeto em tela. Senhor presidente, queria pedir vistas esse... PL 103, 2019, de autoria do deputado Altair Silva, que instituiu o Fundo de Manutenção e Conservação das Rodovias Estaduais. Relatado pelo deputado Márcio Machado, que apresentou o voto pela inadmissibilidade da matéria. Vistas concedidas para o deputado PP Colasso. Dando continuidade, projeto de lei 0341 de 2022, da deputada Paulinha. Eu estou pedindo diligência interna para poder só resolver algumas questões aqui burocráticas, no qual ela concede título de utilidade pública estadual para declarar utilidade pública estadual Lions Clube de Caçador Universidade. Diligências internas só para umas questões PL 0341 de 2022, de autoria da deputada Paulinha, que concede título de utilidade pública estadual Lions Clube de Caçador Universidade. Relatado pelo deputado Márcio Machado, pediu diligências. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado pedir diligência. Pois bem, projeto de autoria do deputado Rodrigo Minotto, projeto 0245, dispõe sobre o programa Time da Defesa, de ação interdisciplinar, com o objetivo de prevenir e refutar qualquer tipo de violência escolar e doméstica, abuso sexual, uso de drogas nas escolas estaduais da rede pública e adota outras providências, com o fim de prever aulas de autodefesa feminina. Aí, deputado. Que bom, que bom. Então, ante o exposto, analisando aqui a constitucionalidade e legalidade, eu não vejo nenhum óbice, então o meu voto é pela admissibilidade do presente projeto. PL 0245 de 2022, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que altera a Lei 18.337 de 2022, que dispõe sobre o programa Time da Defesa, de ação interdisciplinar, com o objetivo de prevenir e refutar qualquer tipo de violência escolar e doméstica, abuso sexual, uso de drogas nas escolas estaduais da rede pública, adota outras providências, com o fim de prever aulas de autodefesa feminina. Projeto relatado pelo deputado Márcio Machado vem pela sua admissibilidade e aprovação. Coloco em discussão, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório do PL 0245 de 2022. Dando sequência, presidente. Então, o projeto de lei 0257 de 2022, da lavra do deputado Jair Mioto, projeto um pouco polêmico, né? Muito. Dispõe sobre a vedação à vinculação de mensagens publicitárias por meio de outdoors ou placas indicativas nas vias públicas do Estado de Santa Catarina que utilizem imagens ou expressões com a exposição sexualizada da mulher. Nessa feita, antes de tomar qualquer posição, eu peço diligências externas à Casa Civil para que traga aos autos manifestação da Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família e a Procuradoria-Geral do Estado.
Projeto de Lei 257/2022, de autoria do deputado Jair Minotto, que dispõe sobre a vedação à veiculação de mensagem publicitária através de outdoor e placas indicativas nas vias públicas do Estado de Santa Catarina que utilizam imagens ou expressões com exposição sexualizada da mulher. O projeto relatado pelo deputado Márcios apresentou o pedido de diligência. Coloco em discussão o pedido de diligência. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado o pedido de diligência ao PL 257/2022. Dando sequência, então, ao projeto 51 de 2023, autoria do deputado Dr. Vicente Caro Preso, institui o mês Março Azul para conscientização e prevenção do câncer de intestino, alterando os dispositivos legais. Analisando também, presidente, não vejo óbice nenhum, e o meu parecer é pela admissibilidade e continuidade regimental do projeto em tela. Projeto de Lei 051/2023, de autoria do deputado Vicente Caro Preso, que institui o mês de Março Azul para conscientização e prevenção do câncer do intestino e altera o anexo único da Lei 18.531 de 2022. Parecer trazido pelo deputado Márcio Machado é pela aprovação. Coloco em discussão o relatório e o parecer. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado. O último projeto da minha alçada aqui, presidente, é o projeto 56 de 2023, da deputada Luciane Carminati, que ela faz algumas alterações no Plano Estadual de Educação, decênio 2015 e 2024. Ante a complexidade do projeto, presidente, eu peço diligência à Casa Civil para que a gente possa encaminhar para a sede, Secretaria Estadual de Educação, e para a Procuradoria-Geral do Estado. PL 056/2023, deputada Luciana Carminati, que altera a emenda aos artigos 1º e 3º do anexo 1 da Lei 16.794 de 2015, que é o Plano Estadual de Educação. O referido relator Márcios pede diligências ao projeto. Eu coloco em discussão o pedido de diligência. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Estará aprovado o pedido de diligência. Agradecer mais uma vez a presença do deputado Gerry Cônsule aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado pela presença, amigo. Agora passo a palavra pela nossa deputada Ana Campaiolo. Obrigada, senhor presidente. O Fabiano estava mesmo perguntando onde é que tu estava, que se tu não vem não consigo trabalhar hoje, Fabiano. Olha só, presidente, eu gostaria primeiro de tirar de pauta, a pedido do próprio autor, deputado Nilson Berlanda, o PLC 11 de 2023, que seria o último sob minha responsabilidade. Ok. Nós temos também um projeto da deputada Paulinha, que versa sobre os medicamentos à base de canabidiol. Eu estava devendo a devolução desse projeto para a deputada Paulinha, prometi a ela que devolveria hoje. No entanto, nós recebemos ligações do governo que solicita ser ouvido com relação a esse projeto. Então, nós vamos apresentar um pedido, um requerimento de diligência à Secretaria da Saúde e à PGE. PL 0414/2021, de autoria da deputada Paulinha, que disciplina o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol pela Secretaria de Estado de Saúde. Está sendo feita a devolução de vistas com o pedido de diligência pela deputada Ana Campaiolo. Em discussão, o pedido de diligência. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o pedido de diligência ao PL 414/2021. Muito obrigada. Os outros dois projetos são devolução de vista, os dois de autoria do deputado Fabiano. Eu vou começar pelo 487/2021, que dispõe sobre a capacitação no ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana de professores da Rede Estadual de Educação. O projeto do deputado Fabiano é muito meritório, no entanto, ele desconsidera uma atualização recente a respeito do ensino de História e Cultura nas nossas escolas estaduais. Uma nova deliberação de 2018 na LDB, conforme, inclusive, nos foi reportado pela Secretaria de Educação, Secretaria de Estado da Educação. A LDB, Lei 9.394, já prevê no artigo 26 que o ensino de História seja ministrado levando em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro
especialmente 3 matrizes, né? A matriz indígena, africana e europeia. Então, nós estamos apresentando uma emenda substitutiva global ao projeto do deputado Fabiano, apenas com a finalidade de incluir, além da matriz africana, também a indígena e açorianos, alemães e italianos, que são muito presentes na cultura de Santa Catarina. Lembrando que tudo isso já está previsto na LDB, mas o deputado Fabiano, acredito que muito meritoriamente, quis reforçar isso a nível estadual, não vemos problema nisso, apenas gostaríamos de apresentar essa emenda. Então, a emenda é muito simples, tem 3 artigos, muito semelhante ao projeto do deputado Fabiano, e o que mais importa na emenda que apresentamos é o artigo 2º, primeiro parágrafo, que diz, primeiro inciso, que diz: a garantia da capacitação dos professores de ensino fundamental e médio no ensino de história catarinense, considerando todos os seus aspectos culturais, étnicos, quais sejam matrizes europeias, destacando a cultura açoriana, alemã e italiana, e as matrizes indígena e africana, como já constava na LDB, senhor presidente. Projeto de Lei 0487 de 2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que dispõe sobre a capacitação no ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana de professores da Rede Estadual de Educação. Projeto ora relatado pela deputada Ana Campanholo, traz a devolução de vistas com uma emenda substitutiva global, o qual ela apresentou agora, e eu coloco em discussão a emenda substitutiva global. Em votação. Tá. Eu tenho que colocar em discussão anteriormente o voto relatado anteriormente do deputado Valdir Cobalcini, é isso? O qual apresentou parecer favorável à emenda substitutiva global com o intuito de acrescentar questões que tratam da história e cultura indígena. Em discussão. Senhor presidente, a gente tem que derrubar o do deputado Volney. É Volney? Eu peço aqui o deputado Fabiano da Luz que se manifeste. Senhor presidente, em respeito ao estudo que a deputada Ana fez, quero cumprimentá-la e a todos os deputados. Eu acredito que nós podemos abrir mão do relatório do deputado Cobalcini e aprovar o substitutivo da deputada Ana. Pode ser. Então vamos... Então aqui, depois do nobre deputado Fabiano da Luz abriu mão do parecer favorável da emenda substitutiva global do deputado Valdir Cobalcini, passamos à discussão e votação da emenda substitutiva global da deputada Ana Campanholo. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a emenda substitutiva global da deputada Ana Campanholo ao projeto de lei 487 de 2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz. Muito obrigada, senhor presidente. Para agradecer essa gentileza do deputado Fabiano, eu venho com uma facada pelas costas agora, deputado. Espero que o senhor não leve para o lado pessoal. Bom, o deputado Fabiano apresentou um projeto de lei que institui a política de promoção da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável no estado de Santa Catarina. Todos os senhores deputados receberam aí quais são as diretrizes, as 17 diretrizes dessa proposição, que é uma proposição que vem da ONU. Do número 1 ao 17, os senhores podem ver erradicação da pobreza, fome zero, tudo bem. Item 5º, igualdade de gênero. Lembrando, essa Agenda 2030 não está vigorando em Santa Catarina. Por quê? No mandato passado, o ex-governador Carlos Moisés tentou, através do Executivo, tornar o Estado de Santa Catarina um parceiro dessa Agenda 2030 e não conseguiu. Tem uma matéria da ND. Por ideologia, o governador de Santa Catarina recusa a assinatura da Agenda 2030 da ONU. Então, o governador não assinou e, pelas mesmas razões, o governador Jorginho Melo não viria a aderir a esse programa, porque sofreria, com certeza, pressão popular contra o programa, o que é, de uma certa forma, um pouco inusitado, porque quando você olha aqui, não tem absolutamente nada de mal, aparentemente, né? São 17 metas, né? Cidadania, redução das desigualdades, mas, na semana retrasada, nós derrubamos aqui, os senhores lembram, aquele projeto de cotas 50%, 50%, os senhores lembram?
ficaria mais difícil argumentar contra esse projeto se o nosso Estado fosse signatário do item 5º, que quando você vira um parceiro da Agenda 2030, você vira parceiro da agenda inteira. São 17 metas, e são 17 tópicos, mas são 169 metas. E como que nós poderíamos argumentar contra determinadas pautas nesse sentido, se prevê aqui igualdade de gênero? Mas essa questão é muito pontual. O quesito principal aqui é o item 12, 13, 14, 15 e 7. Energia acessível e limpa, consumo e produção responsável, combate à alteração climática, vida debaixo d'água e vida sobre a terra. Eu gostaria que os senhores prestassem atenção nesses tópicos que aparentemente são muito bonitos, mas que geram um impacto para Santa Catarina. Nesta comissão, nós temos que verificar a regimentabilidade, a juridicidade das pautas, se elas atendem aos critérios constitucionais. Mas também temos que deliberar sobre o interesse público do Estado de Santa Catarina com relação a isso. Então, já adianto aos senhores que quando o governador Moisés tentou fazer isso, não conseguiu por pressão popular. Quando o governador Jorginho, certamente não o faria. O deputado está propondo que, então, nós, como Assembleia Legislativa, assinemos, tornemos Santa Catarina uma... Vou usar essa expressão porque, para mim, é isso que significa uma refém da Agenda 2030. E por que nós temos que falar sobre isso? Esses objetivos de desenvolvimento sustentável foram elaborados pela cúpula da ONU, mas eles não são obrigatórios aos países membros da ONU. Você pode ou não aderir a eles. Em 1987, a Organização das Nações Unidas definiu os termos de sustentabilidade e um relatório Brundtland, conhecido também como Nosso Futuro Comum, entre as muitas medidas previstas nesse relatório de sustentabilidade que passa por esses itens 12, 13, 14, 15 e 7, prevê também, por exemplo, a limitação do crescimento populacional. Então, políticas para limitar o número de filhos, para limitar o crescimento populacional. Eu entendo que isso é muito problemático no Brasil, onde nós temos 49% de católicos e 26% de evangélicos. Essa política seria muito debatida, muito controversa ao cenário do interesse público dessa que é a religião da maioria das pessoas, os cristãos, né? São quase 70% da população. Mas o mais importante realmente é a agenda verde, a pauta do meio ambiente. Nós já começamos este ano com 2 problemas relacionados ao meio ambiente para os quais nós tivemos que fazer audiência pública aqui na Assembleia. A proibição da pesca da tainha e o marco temporal. Né? A discussão do marco temporal. Então, é sobre isso que eu quero falar com os senhores. A partir do momento em que nós, deputados de Santa Catarina, dermos o nosso aval à Agenda 2030, que eu tenho certeza que o deputado Fabiano jamais pensou pelo lado que eu estou dizendo ser negativo, tenho certeza que a intenção do deputado Fabiano é a mais nobre e meritória possível, mas vamos à análise do caso de Santa Catarina nesses tópicos da Agenda 2030. Em 2019, como já mencionei aos senhores, nesta matéria, o governador tentou e não conseguiu implantar. E logo em seguida, não conseguindo implantar a Agenda 2030 inteira, ele mudou de estratégia. Ele tentou implantar a taxação verde do agrotóxico. Não sei se os senhores lembram disso. A taxação verde dos defensivos agrícolas. Essa pauta da taxação verde, ela só é possível quando você olha para o agronegócio com esse olhar de 2030. E foi uma rebelião em Santa Catarina. Nós fizemos uma audiência pública aqui que lotou a Assembleia, não só a Antonieta de Barros, como ali fora também, os agricultores revoltadíssimos e a Assembleia, por unanimidade, barrou essa pauta. Como que nós iríamos barrar essa pauta se nós fôssemos hoje signatários deste programa que combate alterações climáticas, vida debaixo d'água, vida na terra, todas essas 169 diretrizes. Então, essa é a bandeira da Agenda 2030. Eu entendo que a pauta ambientalista é muito importante e, obviamente, nós, seres humanos, somos os únicos que pensam a respeito disso. Os animais não pensam a esse respeito. Nós somos os únicos que queremos preservar o meio ambiente e temos capacidade e devemos fazer isso. Só que aqui, as consequências são mais do que o bom interesse em preservar o meio ambiente. São políticas públicas que vêm verticalmente da ONU, da OMS, para dentro do nosso país. Então, uma experiência similar a isso que aconteceu em Santa Catarina, onde nós, em 40, tivemos que nos unir contra a pauta do governo e conseguimos derrubar, e os agricultores são gratos a todos nós, eu tenho certeza disso. Nós poderíamos citar o que aconteceu também na Holanda. É um exemplo muito clássico e muito parecido com o que aconteceu aqui em Santa Catarina. Olha só, essa matéria
Está na imprensa, os senhores podem encontrar depois. Holanda quer comprar e fechar fazendas para cumprir meta ambiental, porque a Holanda é signatária da Agenda 2030. Santa Catarina não é. É a vilanização da produção de alimentos. E aí o que aconteceu? A Holanda realmente queria fechar fazendas, diminuir a produção. Fazendeiros holandeses protestam contra a Agenda 2030. Se os senhores procurarem na internet, vocês vão ver trator, caminhão, os fazendeiros na rua, pedindo ao governo holandês, pelo amor de Deus, não execute as metas da Agenda 2030. O que aconteceu lá? Diante da meta do governo holandês, signatário da Agenda 2030, para reduzir as emissões de óxido de nitrogênio e amônia em 50% até 2030, Agenda 2030, seria necessário reduzir 30% o número de animais da pecuária. Os senhores conseguem imaginar se essa diretriz chega aqui? Nós temos que falar para o nosso pecuarista que ele vai ter que reduzir sua produção por causa do meio ambiente? Uma das medidas cogitadas, então, foi a desapropriação de fazendas. Se a gente começar a falar sobre desapropriação de fazendas, a gente vai cair num assunto que foi tema da semana passada, o marco temporal. Aqui eu trouxe algumas matérias, uma inclusive muito boa, que foi publicada pelo próprio gabinete do deputado Camilo Martins. Marco temporal é critério de demarcação de terras indígenas. O que diz a matéria? A situação avançada no Morro dos Cavalos preocupa o parlamentar. Veja a instabilidade que é na vida de todos nós essa insegurança jurídica em demarcação de terras. A audiência pública trouxe catarinenses de diversas regiões ameaçadas e sentimos o clamor da população. Exatamente como foi na Holanda. Tem também uma outra matéria da própria casa. Participantes da audiência pública defendem tese do marco temporal. A audiência foi proposta pelo presidente Marco de Nadal. 3 prefeitos foram ouvidos com muita atenção, porque tinham preocupações elevadas, né, de 3 municípios. E também foi ouvido o nosso Procurador-Geral do Estado, Márcio Vicari, que diz que aqui nós não temos latifúndios, qualquer demarcação atinge centenas de famílias. O deputado Valdir Cobalcini disse que é uma forma... Esta audiência é uma forma que temos para defender a legitimidade do cidadão catarinense, do fazendeiro catarinense. O secretário de Estado de Agricultura, Valdir Colato, disse que a derrubada do marco temporal seria uma reforma agrária ao inverso. Mas quem é que poderia promover isso? Somente um Estado aliado à Agenda 2030. Se nós estamos nos colocando contra a demarcação e a retirada da propriedade dos nossos agricultores, nós só podemos fazer isso porque não somos signatários da Agenda 2030. Tem muitas outras matérias sobre isso, né, também. A própria PGE publicou no seu site oficial por que somos contra essas alterações. Bom, outro exemplo trágico, além do caso da Holanda, signatária da Agenda 2030, é o caso da Alemanha, outra signatária da Agenda 2030. Por causa da obsessão do controle de geração de energia, item 7, energia acessível e limpa. Por causa deste tópico, a Alemanha entrou numa onda verde, né, de vigilância ambiental, e as centrais nucleares da Alemanha passaram a ser desativadas. Então, tem que destruir as centrais nucleares por causa da energia limpa, cada qual eles assinaram aqui o Pacto item 7. Mesmo com os subsídios, as energias renováveis passaram a não dar conta da demanda. É óbvio. Tiraram a energia suja, já que assinaram o Pacto número 7, e não conseguiram dar conta da demanda com energia limpa. Com os custos da reforma agrária e reestruturação beirando 1 bilhão de euros para se adequar à Agenda 2030, a Alemanha se viu encurralada ao defender fontes de energia fontes de energia renováveis. A Alemanha recua em agenda sustentável, depois de ter assinado, teve que recuar, e mantém operações em usinas nucleares. Teve que reabrir as usinas nucleares, apesar de ter assinado um pacto contrário. A Alemanha investirá 100 bilhões de euros até 2030 para proteger o clima. Será que Santa Catarina tem 100 bilhões de euros para investir nisso? Bom, então, a Alemanha se viu encurralada e teve que buscar outras fontes de energia. O resultado dessa política: a Alemanha foi forçada a construir inúmeras usinas em substituição à usina nuclear desativada. E sabe como que ela construiu? Usinas de carvão. Os senhores já viram uma usina de carvão, né? Então, só em 2018, teve que destruir uma floresta de 12 mil anos para fazer lá uma mina de carvão. Por quê? Por que foram forçados a tantas coisas? Porque, afinal, são signatários desse pacto de energia limpa. E o último caso que eu gostaria de citar para os senhores aqui em Santa Catarina é o item 14. Queria que vocês olharem que bonitinho ali, ó, a vida debaixo d'água, que bonitinho. O item 14 é muito lindo, quando todo mundo quer preservar a vida embaixo d'água, mas nós estamos aqui, desde o início do ano, discutindo com o Ministério do Meio Ambiente a pesca
a proibição da pesca industrial da tainha, que afetou os pescadores catarinenses, afeta a vida do catarinense, que é a maneira como ele sustenta a sua família. Então, como é que nós, graças a Deus, até hoje, nós não éramos signatários desse pacto? Mas se nós nos tornássemos, o Ministério do Meio Ambiente ia nos dizer, tudo bem, vocês estão reclamando que nós proibimos a pesca da tainha, mas vocês são signatários da proteção da vida debaixo d'água. E nós estamos dizendo que isso é para o bem das tainhas. Como que nós iríamos nos defender disso? Então, os pontos principais que eu gostaria de tratar com os senhores, apesar de não ser inconstitucional aderir a esta Agenda 2030, eu acredito que ela traz impactos econômicos para Santa Catarina que nenhum de nós quer, principalmente relacionados ao agronegócio, à pecuária, e esses 3 pontos são um exemplo. A taxação verde, cuja população ficou revoltada, o marco temporal, a população ficou revoltada, e a proibição da pesca industrial da tainha, a população ficou revoltada. Levando em conta esses 3 itens, eu acredito que esta pauta da adesão à Agenda 2030 não atende ao interesse público catarinense, pela experiência dos últimos anos e pela experiência desses países que eu pontuei aqui. Então, nós apresentamos um voto pela rejeição da continuidade de tramitação do projeto de lei 363/2021, que institui a política de promoção da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável em Santa Catarina. Muito obrigada, senhor presidente. Projeto de lei 363/2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que institui a política de promoção Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável no estado de Santa Catarina. Deputado Fabiano pediu a palavra. Senhor presidente, deputados, deputada Ana, todos que nos acompanham, acredito que aqui todos conhecem a ONU, né, que é uma organização das Nações Unidas, ou seja, que ela cuida dos interesses do mundo. E ao cuidar dos interesses do mundo, ela traz para si a realidade do que todos os países vivem e tenta traçar alguns objetivos que são comuns. É muito difícil você querer comparar a realidade do nosso país com um país árabe, com um país coreano, né, com o outro lado do mundo, porque são realidades totalmente diferentes. Então, o que a ONU faz? Tenta juntar um pouco de cada um e criar um objetivo em que, de certa forma, desses todos, alguns conseguem alcançar. Nem todos você consegue alcançar, porque, por exemplo, nesse objetivo que a deputada Ana fala dos mares, o Paraguai não vai conseguir atender a esse objetivo, mas ele vai atender em outras áreas, né? E até quando Vossa Excelência fala da questão do fundo do mar, eu vi ontem uma reportagem do que estão descobrindo de medicamentos dos corais, que estão extraindo dos corais e que são grandes antibióticos para o ser humano. Então, conservar muitas vezes os mares, dizer que dali pode sair muita coisa boa para o ser humano também, né? Com relação à pesca da tainha, não tem nada a ver com a questão dos objetivos da ONU, que eu ouvi falar, não sou pescador, não sou muito fã de peixe, sou mais da carne, ouvi falar que houve uma sobrepesca no ano passado e que agora está uma dificuldade no plantel se recompor, justamente porque se pescou além do que se deveria no ano passado. Eu até lembro um caboclo, uma vez lá no oeste de Santa Catarina, que ele encontrou um cardume de dourados, e o dourado, quem gosta de pescar, diz que o bicho é bom porque é brigador com anzol, né? Mas ele passou uma rede e encheu a carroceria de uma caminhonete de dourado. E postou foto e se gavou e depois foi preso por isso, né? Por quê? Podia ter pescado os 3, 4 dele, deixado os outros dourados para outros pescadores, né? Ou até para se reproduzirem, mas não, ele tirou tudo que ele pôde da água naquela época. Mas, se nós considerarmos aqui, quando a ONU faz esses objetivos, ela faz um objetivo geral para o mundo todo, e a Agenda 2030 quer dizer que os países que não estiverem se adequando não vão mais exportar. E Santa Catarina é um grande exportador, nós vivemos da exportação. Então, nós precisamos nos adequar. E quando eu falo em adequar, eu lembro que no meu município, em Pinhalzinho, tem muitas empresas exportadoras. E aquelas que exportam para os Estados Unidos, que exportam aberturas e madeiras e compensados, elas tiveram que se adequar à exigência dos americanos, que são os mais poluidores da face da terra, mas que as empresas tiveram que colocar filtros na saída lá da fumaça, tiveram que fazer asfalto e tiveram que plantar tantas árvores e fazer jardim ao redor da empresa. Exigência que os americanos fizeram para a empresa daqui para poder exportar. Então, estas exigências
que cada país faz, como os frigoríficos nossos, quando eles abatem para o mercado árabe, eles têm que fazer toda uma recomposição dos frigoríficos, porque tem que abater virado para Meca lá e toda a exigência que eles fazem. Então isso é muito natural. Desses 17 objetivos, vários deles aqui nós já estamos cumprindo. Santa Catarina já cumpre alguns desses objetivos. Em alguns, nós também já estamos cumprindo. Quando a deputada Ana fala do 7º, que é a energia limpa e acessível, nós já estamos migrando para energias PCHs, para energia solar. A própria Alemanha, se você andar para a Alemanha, eles têm uma tecnologia brasileira que nós não usamos, que é o parafuso de Arquimedes, que é uma pequena rosca que vai na sangue e produz energia para as propriedades. E tudo onde você anda já tem energia solar, que é uma energia limpa e barata. Então, eu vejo que não tem nada demais. Nós não estamos aqui dizendo o que Santa Catarina vai ter que cumprir. Nós não estamos estipulando a lei. Vai ter que acabar com a fome amanhã, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. A moeda verde, nós já estamos cumprindo. Já tem lei em Santa Catarina que fala de remunerar agricultor, que preservar a nascente, que ele construir um cercado na sua nascente, que ele preservar os córregos. Nós já estamos cumprindo com isso. É diferente do debate que o governador Moisés fez com relação a sobretaxar os agrotóxicos, que era uma questão da Secretaria da Fazenda, que concluiu que pelo fato de nós não cobrarmos o imposto sobre o agrotóxico, Santa Catarina tem que pagar o crédito para outros estados e que tira do nosso cofre 820 milhões de reais por ano, que nós compensamos outros estados pelo que o agrotóxico entra em Santa Catarina e que o secretário Paulo Eli, na época, ele queria apenas equiparar. Olha, o que nós pagamos lá fora, nós só queremos compensar aqui para pelo menos ficar no 0-0. Então, vejam bem, senhores deputados, que o que a gente está colocando aqui é algo muito simples. É só dizer que Santa Catarina reconhece os objetivos da ONU. Nós não estamos impondo ao governo nada do que ele terá que cumprir. Se o governo, baseado nisso aqui, incentiva a indústria, já é feito, já é cumprido. Então, se o governo quiser, a partir daqui, cumprir com alguma coisa, criar uma regra ou uma lei diferente disso aqui, ele vai fazer. Nós não estamos impondo nada, nós estamos antecipando um debate que vai chegar em 2030, estamos dizendo, Santa Catarina reconhece os objetivos da ONU. Aquilo que é possível estar adequado, está adequado. Então nós cumprimos, nós vamos continuar exportando, o nosso Estado continua na sua responsabilidade. Agora, claro, se cada assunto eu vou procurar ver se aqui tem pauta de ideologia de esquerda ou de direita, se é de centro, se tem ideologia de gênero, se tem uma coisa ou outra, nós vamos ficar sempre nesse debate e vamos ter dificuldade de avançar em muita coisa, né? Então eu percebo que a ONU tem essa responsabilidade de tentar construir diálogo com o mundo, de tentar ver aquilo que é possível fazer para que se consiga ter uma harmonia mundial. Nós não estamos enfrentando um problema de crescimento da população, pelo contrário, o grande problema hoje é a redução da população. A própria China, que limitava em um filho, está incentivando o segundo. Né? Com relação da Índia, que esse ano se torna a maior população do mundo, os outros países todos estão decaindo no crescimento populacional. A própria Europa abrindo as portas para a imigração, justamente porque não tem mais população nas comunidades, tem cidades que estão fechando porque não tem mais população. Então, isso aqui é um ato de responsabilidade. É a gente dizer que está atento ao que o mundo está, o que está acontecendo no mundo e o que o mundo está exigindo e qual é o caminho que nós temos que ter. Por isso que nós estamos apenas antecipando o debate, dizendo, reconhecemos os objetivos da ONU, agora nós vamos ver onde nós se enquadramos, porque muitos países não vão se enquadrar em tudo isso. Nem nós vamos nos enquadrar em tudo isso, porque tem coisas aqui que não são da realidade de Santa Catarina e do Brasil, mas que estão aqui colocados porque algum país tem isso e precisa resolver. E pedir aqui para os nobres colegas para que nos ajudem, né? Porque a deputada Ana passa uma semana pesquisando e buscando informação para sensibilizá-los a mudar o voto, né? Mas eu peço que sigam o parecer que foi do deputado Cobalcini, né? Não foi? deputada Paulinho. Da Paulinho. Vamos lá, primeiro parabenizar ambos os oradores aqui que me antecederam, a deputada Ana Campaiolo pelo seu voto e o deputado autor da proposição, Fabiano, pela defesa antagônicas, mas ambas convincentes.
Vamos lá. Projeto de Lei 363/2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que institui a política de promoção da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável no estado de Santa Catarina. Eu vou colocar em votação o voto da relatora deputada Paulinha, que é o parecer pela admissibilidade da matéria. Em discussão, me desculpa. Não, eu estava pensando um pouco nos problemas. A gente leva um pouquinho para dentro de casa, perto da gente, essas discussões. E eu estava fazendo uma reflexão aqui, porque o projeto meio que aparece na nossa frente. Eu entendi o recado do deputado Fabiano, que coloca muito sobre que o projeto apenas ele é de forma genérica, né? Ele cria um esqueleto daquilo que, de forma de pensar, do que o mundo poderia pensar em conjunto, com diretrizes, para que a gente pudesse obedecer e seguir. Mas, às vezes, esse tipo de política é que incentivam para que as leis sejam feitas baseadas nisso e chega lá na nossa comunidade local, né? Eu estava pensando um pouco dessa questão da política verde. Claro que a gente não é contra a questão do meio ambiente, das questões de defesa ao meio ambiente, mas lá no sul catarinense, por exemplo, diante dessas políticas de incentivo ambientais, nós temos um problema com a APA da baleia franca hoje, criado, né? Que tu tens uma questão que foi feita, incentivado a fazer, que inclusive até se criou uma rota turística, porque a questão da procriação da baleia franca é toda feita lá, vai até Garopaba, todo o sul catarinense com isso. Só que quando feito da lei, foi embutido uma porrada de jabuti dentro daquela lei ali, que tu cria até a questão de manutenção de duna, de restinga, de coisas que não tem nada a ver com a APA da baleia franca. E hoje, para fazer uma redragagem do rio Tubarão, que se por acaso tiver uma nova enchente no rio, pode devastar toda uma sociedade, tu não pode fazer, porque lá na foz do rio Tubarão e Laguna pode acontecer uma baleia entrar e procriar na época, e tu tem que suspender toda uma questão de licença ambiental, porque ela fere a APA da baleia franca. Da mesma forma, a questão, por exemplo, no sul do estado, que representa a termoelétrica, né? A exploração do carvão, como a deputada Ana falou aqui. Tens um problema social, econômico, que ano passado foi expressamente discutido por essas questões de incentivo a leis ambientais, que a empresa saiu, ela vendeu, por sorte, outra empresa comprou, senão a termoelétrica lá estaria fechada hoje, que representa mais de 3 mil empregos ali na região do Tubarão, Capivari, toda a Murel, e que representa a exploração do carvão em toda a região de Criciúma. Então, eu sei que deputado Fabiano, é uma lei que ela incentiva uma política pública, concordo também. Mas, às vezes, esse incentivo é que levam a leis que a gente está sofrendo hoje. Então, eu queria acompanhar o voto da deputada Ana quanto a isso. Continua em discussão. Não havendo mais quem não queira discutir a matéria, vou colocar em votação o voto da deputada Paulinha, primeiro parecer, que era pela admissibilidade de matéria. Votando com a Paulinha, automaticamente fica prejudicado o voto da deputada Ana Campanholo, que é pela rejeição. Em discussão, o voto da deputada Paulinha. Em votação. Quem votar contra o da Paulinha está votando a favor da Ana Campanholo. Então, a votação... Em votação, o parecer da deputada Paulinha. Voto contrário, deputado Pepe Colasso, Paulinha e Márcios, Ana e Márcios. Então está aprovado o parecer da deputada Paulinha, torna-se prejudicado o voto da deputada Ana Campanholo. Então está aprovado a admissibilidade do PL 363/2021, deputado Fabiano da Luz. Muito obrigado, deputada Ana. Agora, para finalizar, vamos passar a palavra para o deputado que chegou um pouco atrasado, deputado Fabiano da Luz. Deixa eu achar nos meus tarecos aqui agora. Tinha uma música que falava repartindo as tarecamas, né? Eu estou mais ou menos assim, achando meus tarecos agora.
Bom, senhor presidente, deputados, deputada Ana, quem nos acompanha, eu tenho aqui 3 projetos de lei. O primeiro deles, ele é um projeto de apensamento para tramitação conjunta. Com fulcro no regimento do artigo 130, sexto, fui designado nesta comissão para a relatoria do projeto 40/2023, de autoria do deputado repórter Sérgio Guimarães. Inclusive tem feito umas reportagens boas finais de semana, deputado. Tem acompanhado algumas coisas suas. Não tanto assim também, mas acompanha. Ele dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de detectores de metais nas unidades de escolas públicas e privadas de Santa Catarina. Por seu turno, constatei que tramita nesta casa o projeto de lei 100/2023, de autoria da deputada Ana Campagnolo, que institui o Programa Estadual de Vigilância e Monitoramento da Rede Estadual de Ensino. Projeto de lei 102/2023, de autoria do deputado Lunelli, que institui o Programa Estadual de Prevenção contra Atentados Violentos praticados nas dependências das escolas estaduais de ensino. Projeto 103/2023, deputado Oscar Gutz, que dispõe sobre a obrigatoriedade de segurança armada nos estabelecimentos da rede pública e privada de ensino. Projeto de lei 105/2023, de autoria da deputada Paulinha, que estabelece critérios para a utilização dos serviços do CETISP, também na proteção das escolas. Projeto 116, de autoria do deputado repórter Sérgio Guimarães, que determina a instalação de instituições de ensino das redes públicas e privadas de mecanismos de proteção. 107/2023, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que institui a Semana Estadual de Prevenção contra a Violência. Nós até questionamos isso, mas ficou no projeto. O 108, de autoria da deputada Paulinha, que institui o Pacto de Escola Mais Segura. O 109, do deputado Gessé, que institui o selo Escola Segura. E diante do exposto, presidente, de tantos projetos de lei com o mesmo tema, é que, com amparo no regimento interno desta casa, solicito que seja apensado o projeto de lei 100 e demais projetos nesse projeto 40, por ser este o mais antigo, para que tramitem conjuntamente, mesmo sabendo que deverá vir da casa também um novo projeto de lei. Discussão. Ô, presidente. Projeto de lei 040/2023, de autoria do deputado Sérgio Guimarães, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de detectores de metais nas unidades de escolas públicas e privadas de Santa Catarina. Deputado relator Fabiano da Luz sugeriu apensamento a esse projeto, demais outros projetos que tramitam na casa. Em discussão, deputada Ana Campagnolo. Senhor presidente, 15 dias atrás, o deputado Napoleão relatou o projeto 100 e relatou pelo apensamento. Não sei se os senhores lembram. Pelo apensamento de vários projetos de lei. E nós votamos pela retirada do 40 desse apensamento, pelo fato de que o projeto 100 e os demais, em todos os quesitos onde gerava despesa, já foi executado pelo governo. Os senhores lembram dessa discussão? Nós discutimos que, por exemplo, o efetivo policial militar, que o projeto pressupunha, já está resolvido pelo governador. Enfim, nós discutimos isso há 15 dias atrás, apensamos inúmeros projetos ao 100 e o 40 só está sob relatoria do deputado Fabiano porque nós o tiramos do apensamento. Então, nós estamos retornando para essa discussão, onde o projeto, que é excelente, meritório, do deputado Sérgio Guimarães, com a instalação de detectores de metais, ao incluir, como o meu também previa anteriormente a decisão do governador, um ordenamento de despesa, ao gerar uma despesa, poderá inviabilizar todos os outros apensados. Além disso, seria necessário que a emenda feita ao projeto 100 do deputado Napoleão, que ele apresentou há 15 ou 21 dias atrás, já contemplasse a instalação de detectores de metais. E creio que o deputado Napoleão não apresentou essa emenda desta maneira. O senhor lembra dessa discussão? Lembro. Continua em discussão. Deputado Sérgio. Independente de custos, isso não cabe a nós aqui, cabe à Comissão de Finanças. Eu não quero exclusividade. Eu quero que o nosso tramite junto aos demais outros projetos. Eu acho que é simples isso. Mas esse assunto, já, conforme trouxe a deputada Ana Campagnolo, o deputado Sérgio, já foi discutido essa questão, foi retornado o projeto 40 deputado Fabiano e voltou com a mesma discussão. Então nós podemos deixar esse assunto para a semana que vem. Só uma questão de ordem, presidente. Não foi discutido a retirada do 40.
A única questão é que eu não tinha dado um parecer ainda ao projeto 40, porque nós combinamos de esperar o que a comissão iria fazer da Assembleia, que estava discutindo com o Ministério Público e com o governo do Estado, um comitê que seria criado e que foi criado, e uma comissão que trataria do caso pela Assembleia de um projeto de lei único. Como na semana passada os outros projetos andaram e foram apensados, por isso que então eu também coloco esse para andar juntos. Posso sugerir, presidente? A gente não pode fazer um requerimento de prioridade para que o projeto do deputado Sérgio seja discutido, porque nós aprovamos não só a prioridade, como a comissão mista, não é? Para discutir o projeto 100. Nós podemos incluir a discussão do 40 junto com os demais. O que não necessariamente significa esse é o voto do deputado. É esse o teu voto? Não é o apensamento do projeto. Então é apensamento. Não, mas é o apensamento, mas a deputada Ana, ela está defendendo o projeto do deputado Sérgio Guimarães, que parece que, eu não me recordo, no parecer do deputado Napoleão, não se dispõe sobre a questão de detectores de metal. E ela acha justo que entre na discussão o projeto de lei, é isso? Porque nós discutimos isso, que o senhor quer explicar, deputado Napoleão? Não, o meu voto foi para todas as matérias que já estavam condensadas ou já estavam apensadas. Perfeito. Não necessariamente excluindo ou não. Tudo aquilo que estava pensado, o meu voto foi naquele sentido. Né? Eu acho, mas nós talvez pudéssemos observar no vídeo, nós retiramos o 40. Nós discutimos. Eu não lembro sobre isso. ter... Foi discutido com certeza absoluta e foi retirado o 40, com o consenso dos deputados. Por isso que ele continuou tramitando com o deputado Fabiano. Senão ele Senão ele estaria no 100, ele não estaria na pauta do deputado Fabiano. Senhor presidente. Mas a matéria tem que ser afeita, deputado. Deputado Volney, tem a palavra. Para contribuir, o 107 de autoria do deputado Marcos da Rosa, que institui a Semana de Ensino e adota outras providências, esse foi desapensado. Esse não seguiu o apensamento. O 40 não foi discutido. Todos os que estavam apensados naquele momento, o meu voto foram sobre aqueles. O 107 foi retirado. Então tá simples. O voto do deputado Fabiano da Luz, que é pelo apensamento. Nós vamos fazer essa discussão, essa votação. O deputado propositor é de acordo, deputado Sérgio, para pensar. E daí voltamos à discussão. Se tiver que voltar para a Comissão de Constituição e Justiça para deliberar sobre esse assunto, será feito. Sem problemas, mas é só porque se este projeto estivesse apensado, ele não estaria na pauta do deputado Fabiano. Ele estaria regimentalmente, deixaria de tramitar isoladamente. Já estava lá, né? Ele passaria a tramitar. Todos os projetos que estavam apensados ao 100, agora estão com 100. Se ele estava com o PP, se estava com o Márcio, saiu e foi para aquele apensamento. O fato do deputado estar relatando isoladamente é a prova de que não estava pensado, senão não haveria relatoria isolada. É porque justamente eu não coloquei na pauta o projeto. Mas quando veio o projeto de apensamento de vários aqui, como estava comigo a relatoria, eu não pus na pauta porque eu estava esperando ver o que a comissão iria definir. Aí quando o Napoleão... Presidente, mas é que regimentalmente, mesmo que o senhor não estivesse na reunião, regimentalmente, a partir do momento em que o Napoleão... Eu não estou nem... Podemos até votar pelo apensamento, mas a partir do momento em que o Napoleão reivindicasse o apensamento, o senhor estando de acordo ou não, se estivesse sob sua relatoria e o requerimento dele fosse aprovado, o senhor perderia a relatoria. O fato do senhor não ter perdido a relatoria é prova de que ele foi desapensado. Senão, regimentalmente, não poderia o senhor estar relatando novamente algo que já foi pensado. Assim, o meu voto foi relacionado aos projetos que já estavam apensados. Perfeitamente. Que já estavam apensados. Só e aí houve um único contribuindo. pedido de desapensamento, que era aquele do deputado Marcos da Rosa. Mais uma vez contribuindo. Obrigada. Todos os projetos que vieram depois do projeto da Ana foram apensados. O 40 entrou antes. Por isso que ele não entrou nessa discussão. Pode ser possível. Por isso que não entrou nessa sentido. discussão. Ele estava sobrestado esse projeto. E não pode ser apensado? Agora Agora é pode. o voto do deputado. É o voto do relator. Pois é, então. Mas qual é? Vamos lá. Essa é a casa do diálogo. É isso aí. Vamos prosseguir, então, para uma questão processual aqui. Projeto de Lei 40/2023, deputado Sérgio Guimarães. Ele estava sobrestado. Eu acho que houve
por ele ter sido proposto primeiro, acho que ficou, e os demais, o deputado Napoleão. Então agora o voto do relator Fabiano da Luz é para o pensamento. Eu coloco em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o voto do deputado Fabiano da Luz para o pensamento do projeto de lei 040/2023 ao projeto de lei 100 que tramita nesta casa. Prossiga, deputado Fabiano. Bom, presidente. Não fale isso, presidente. Pelo amor de Deus, porque eu só perco aqui no dia que eu ganhei 2, devia estar aqui comemorando. Projeto de Lei 81/2023, ele institui a política de resposta imediata para atendimento à população afetada por eventos adversos no estado de Santa Catarina, denominada Socorro Imediato. Cuida-se do projeto de lei de iniciativa do deputado Napoleão Bernardes. Esse rapaz que, diferente de todos nós, ele tem um defeito que a barriga é virada para dentro, né? Não sei o que tem. Que pretende instituir no âmbito do estado de Santa Catarina a política denominada Socorro Imediato, com o objetivo de modernizar a atuação do poder público na promoção, concelebração e eficiência de ações que envolvem respostas a desastres, preconizando ainda, no artigo 3º, o socorro imediato, que consiste na disponibilização de recursos financeiros estadual ao ente afetado em até 24 horas após a decretação de situação de anormalidade pelo Estado no município onde ocorreu o evento, ou pelo próprio ente afetado, para aplicações nas ações de resposta. No voto, cabe destacar que o teor da matéria em apreço vai ao encontro dos preceitos da Lei Estadual 15.953, de 7 de janeiro de 2013, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, na medida em que cabe ao Estado e aos municípios adotarem as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre. Com relação aos aspectos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regimentalidade, não vislumbro nenhum obstáculo à tramitação da proposição legislativa em apreço. Ante o exposto, com base nos regimentos desta Casa, voto pela admissibilidade da continuidade do projeto 81/2023. Projeto de lei 081/2023, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que institui a política de resposta imediata para atendimento da população afetada por eventos adversos no estado de Santa Catarina, denominado Socorro Imediato. Relatoria, deputado Fabiano da Luz, o qual é pela aprovação da matéria. Em discussão, deputado Napoleão. Presidente Camilo, caros colegas deputados, colega deputada Ana, todos aqueles que nos acompanham aqui na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, apenas contribuindo, em relação a esse voto do nosso querido relator, o deputado Fabiano, a quem agradeço pela atenção e pela agilidade no analisar da matéria. Na verdade, esse é um texto que foi construído em conjunto entre a nossa equipe e os técnicos da Defesa Civil Estadual. Então já é um projeto colaborativo e que envolveu também os técnicos da Defesa Civil Estadual na elaboração dessa matéria. Cada deputado aqui provém de alguma região que seguramente, até pela natureza de Santa Catarina, sofre com os efeitos do clima. Cada vez mais, com mais recorrência, com mais intensidade, com mais gravidade, Santa Catarina é castigada em relação aos efeitos do clima. E esse projeto de lei, então, prevê 3 pontos principais. E eu falo aqui até por ter sido prefeito de Blumenau por 2 vezes, uma cidade recorrentemente castigada pela força das chuvas. Então, o primeiro ponto dessa matéria é para que a Secretaria de Estado da Defesa Civil e o próprio secretário de Estado da Defesa Civil tenham autonomia para iniciar uma resposta imediata. Porque o que acontece na prática hoje é que para o secretário de Estado da Defesa Civil e para a Secretaria de Estado da Defesa Civil atuar em casos de emergências climáticas, por exemplo, depende primeiro de um reconhecimento do decreto de calamidade pública por parte do governador do Estado, o que é absolutamente natural, tem um rito e tem um procedimento. E as emergências, elas demandam agilidade, demandam uma resposta imediata. Então a ideia é conferir ao secretário de Estado da Defesa Civil, no imediato início de uma ocorrência climática, que ele já tenha autonomia para atuar dando apoio e retaguarda aos municípios. O segundo ponto é que o município ele passa a ser membro do Sistema Estadual de Defesa Civil, reconhece os municípios como um braço do Estado, porque na verdade é isso que ocorre. Na medida em que tem uma questão climática, são os municípios que estão ali na ponta atuando. E esse projeto de lei prevê integrar os municípios a esse Sistema Estadual da Defesa Civil, sem convênios, sem burocracia, porque eles passam a ser um braço do Estado.
se legitima e reconhece o município como um braço do Estado. E um terceiro ponto, até daí por sugestão dos técnicos da Defesa Civil Estadual que contribuíram na elaboração desse projeto, é uma exigência prévia da capacitação dos coordenadores municipais de Defesa Civil, para que eles, ao serem nomeados, tenham uma capacitação mínima para exercer essa função que é altamente estratégica. Então são 3 pontos principais, todos eles validados com os técnicos da Defesa Civil, e eu tenho convicção que com a aprovação dessa matéria pelo plenário da Casa, nós teremos uma condição de resposta muito mais pronta e muito mais imediata pelos municípios em relação a essas demandas que são, infelizmente, cada vez mais graves e recorrentes. Parabéns, deputado Napoleão. Também, só antes de eu passar a palavra para vocês, eu queria parabenizá-lo pela iniciativa. Eu acho que, não sei, eu desconheço, mas nós também tínhamos que discutir aqui nessa casa a questão de criar um fundo do orçamento do Estado na questão para atender a defesa civil emergente. Eu participei de algumas catástrofes enquanto prefeito da cidade de Palhoça, qual fui em 2 oportunidades, 2 mandatos. Mas também participei de uma reunião, acho que o deputado Sérgio estava presente no ano passado, que ainda o governador, era o Moisés, estava presente o senador à época e governador eleito Jorginho Melo. Uma catástrofe que aconteceu aqui na Grande Florianópolis, diversas enchentes, e lá estivemos presentes juntamente com os prefeitos, e foi um banho de água fria, porque os prefeitos, ansiosos para receber algum recurso, chegaram lá, só escutaram que tem que entrar no sistema, fazer a declaração de calamidade, e daí depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, que a gente recebe algum recurso. Então, eu acho que esse assunto, deputado, nós tínhamos que debater essa casa para criar um fundo, e cito o exemplo, a cidade de Curitiba. Enquanto nós tivemos a questão da pandemia, o prefeito de Curitiba era o único que tinha dinheiro disponível, com exceção do governo federal, para enfrentar aquele problema, porque a maioria das prefeituras dos estados não tinha dinheiro. Então, parabéns pela essa iniciativa, mas eu acho que devemos acrescentar essa criação, que seja um dinheiro destinado para esse fim e para que o secretário de Estado tenha prontamente atendimento às cidades que sofrem com isso, como é o caso da cidade de Rio do Sul, que sofre muito, Blumenau, mas toda Santa Catarina. Com a palavra, deputado Thiago Zilli, depois deputado Volney. Presidente, quero parabenizar o deputado Napoleão. A semana passada, dia 18, né, teve os 50 anos da Defesa Civil no estado de Santa Catarina. Nós propomos uma menção de aplausos e eu fiz uma visita para a Defesa Civil, o coronel Armando e o coronel Moisés tiveram presente aqui. Fizemos uma audiência com os coordenadores dos 15 municípios da AMESC para poder integrar os coordenadores. E acho louvável a questão da capacitação e dizer que a Defesa Civil ela atende em 3 horas o município. No máximo, em 4 horas, os agentes da Defesa Civil do Estado já estão atendendo os municípios quando acontece uma catástrofe. O que precisa é depois, para a questão de investimento e de receber o recurso, o preenchimento correto das propostas, que a maioria dos coordenadores precisam dessa capacitação. E eu acredito que tem uma proposta do deputado Napoleão para que o coordenador da Defesa Civil seja efetivado pelo município, porque muitas vezes ele é indicado e às vezes não tem o treinamento necessário, mas a Defesa Civil faz um grande trabalho. Eles tinham um orçamento para o ano passado de 112 milhões e eram poucos, precisavam, claro, sempre precisa mais. Esse ano foi contingenciado para 56 milhões, caiu pela metade. Então, precisamos rever essa questão do investimento. Então, deputado, acho que está parabéns pela iniciativa e tem o nosso apoio. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Com a palavra, deputado Volney Weber. Muito bem, senhor presidente. Quero aqui também parabenizar o nobre colega deputado Napoleão Bernardes, que já esteve prefeito, né? Assim como aqui temos vários prefeitos e nós soubemos a dificuldade que é quando os nossos municípios são atingidos por uma catástrofe, principalmente. Então, isso ele vem ao encontro de uma antiga demanda dos prefeitos, que arcam quase que na totalidade das oportunidades com as ações de resposta, que também é atribuição do Estado. Vou citar um exemplo, deputado Zilli, que é do nosso sul do estado, o PP Colasso, o município de Orleans, para citar um município só, sofreu com as enchentes no mês de maio de 2022. Levou 4 pontes num único rio em uma comunidade. Pontes de 60 metros, 80 metros e assim por diante, que não se resolve
Está lá as pontes baixas, feitas de eucalipto, madeira, que depois dessa enchente já deu 5, 6 vezes que o rio subiu um pouco o nível e levou as pontes embora. Está lá enxugando gelo, na verdade, quando não tem uma resposta do Estado quanto a isso. E aí pergunto, e a comunidade que fica isolada tantas vezes? Ela existe lá, as pontes já fez aniversário, a comunidade fez um bolo e cantaram parabéns. Onde é que está a resposta do Estado? Pela burocracia e tudo mais. Então isso vem, na verdade, modernizar a atuação da Defesa Civil para possibilitar a mão do Estado chegar mais rápido. Chegar mais rápido. E a criação do fundo, colega deputado Camilo e presidente dessa comissão, ela também, eu acho que tem que ser discutido sim, porque aí eu vou citar quando o prefeito em São Lugero, tivemos uma lateral do rio que acabou sendo levado pela erosão, com a rua asfaltada e tudo mais, com uma série de casas, dezenas de casas na sua lateral, esperando para a próxima barreira que caísse, fosse as casas. E aí nós podíamos esperar 1 ano para recuperar aquilo? Não, com recursos próprios recuperamos em 10 dias, mas foi muita coisa. Mas o Estado não tinha, naquele momento, a alegação que não tinha recurso, não tinha recurso. Mas era uma atuação para o Estado, junto com o município? Sim. E aí o que tivemos que fazer? Sacrificar o município, ficar devendo, mas a resposta tem que ser dada. O município pequeno não tem aquele saldo para resolver grandes causas. Então tem que ter a mão do Estado, tem que ter o braço do Estado nesse momento. Então, a criação do fundo é pertinente, é uma situação que nós temos que debater sim, mas quero parabenizar o deputado Napoleão por essa iniciativa que vem a modernizar a atuação da Defesa Civil para ter uma resposta mais rápida, quando o Estado tem que chegar lá e o município, com pouco recurso, tem que fazer quase que a total do socorro, né? E aí depois não pode, inclusive, compensar. Não pode compensar. Não tem mais como pagar, porque se está feito é porque você provou que você dava o jeito. Não, é que muitas vezes é aquele velho ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E tem que fazer. Então, parabéns, deputado Napoleão, muito bem-vindo essa proposta aqui na Assembleia Legislativa, vai contribuir muito para o crescimento do nosso município e do nosso Estado, fortalecimento dele principalmente. Continue a discussão. Só para fechar, presidente. Pois não. Então, nesse aspecto, como os colegas comentaram, quando o calo aperta, né, o município tem que botar na frente e o ressarcimento, ele na verdade nunca vem e nem é possível que venha. E a ideia do projeto, um dos pontos é justamente esse. No Fundo Estadual da Defesa Civil já existente, quando o município ele passa a integrar agora o Sistema Estadual de Defesa Civil, ele passa a ser reconhecido, legitimado como alguém do sistema, e aí permite esse investimento imediato, a possibilidade imediata do município ser esse braço operante do Estado para dar conta do recado. É excelente o projeto. E o Vonê aqui, prefeito que foi, sabe. Coitado é dos prefeitos. Eu tive em Gravatal. Gravatal perdeu acho que 7 pontes. Eu fui lá visitar algumas delas. Então lá dá pena do prefeito pela dificuldade, não tem recurso. E esse projeto vai facilitar, mas também nós temos que aqui discutir a questão do fundo e nós podemos propor um projeto de lei da CCJ para discutir esse assunto. Não sei qual é a porcentagem e esse recurso ser destinado única e exclusivamente para desastre, pandemias, enfim. Cidade de Curitiba tem um excelente projeto, mas continua em discussão, em votação. Parecer do deputado Fabiano da Luz, pela aprovação. Em votação, aprovado o parecer do deputado. Agora passa a palavra para o último projeto. Isso aí, tem o último projeto, depois nós vamos para o almoço. Só aproveitar aqui, como é a primeira vez que eu vejo a deputada Ana depois da gravidez, aproveitar porque eu vi o chá revelação, que a Aninha Campanholo que vem aí, vai estar circulando no ano que vem conosco, que venha com muita saúde. O último é o projeto de lei 101/2023, que dispõe sobre o Programa Estadual Quintais Produtivos Agroecológicos no estado de Santa Catarina. Esse projeto ele é de autoria da deputada Luciane Carminati, que pretende dispor sobre o Programa Estadual Quintais Produtivos Agroecológicos no estado de Santa Catarina, que tem por objetivo o exercício de diversas atividades relacionadas à produção de alimentos e à conservação dos recursos naturais das áreas rurais e urbanas, tendo como público prioritário as mulheres camponesas e urbanas, sendo subsidiado pelo Poder Executivo Estadual. Da justificativa
apresentada pela autora, colhe-se que os quintais produtivos agroecológicos têm um potencial pedagógico indiscutível. Neles, as crianças que acompanham suas mães quando vão semear, cultivar, fazer o manejo, ou mesmo colher os temperos, hortaliças, frutas, entre outras, aprendem a identificar as plantas, reconhecer os animais. Aprendem na gratuidade identificar sabores, perfumes, cuidar da vida, se alimentar com qualidade nutricional e, ao mesmo tempo, desenvolve a consciência de cuidar e preservação do meio ambiente. No voto da análise, me cabe nesta fase processual, constato que o presente projeto de lei não usurpa a competência da União para legislar sobre conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Isso porque a competência legislativa, no caso, é concorrente nesse âmbito. A União deve se limitar-se a editar normas gerais conforme o artigo 24. Assim, a presente matéria é respaldada pela Lei 6.938. Nesse contexto, pode-se afirmar que cabe à União fixar pisos mínimos de proteção ao meio ambiente, cabendo aos estados e municípios, para atender aos seus interesses regionais e locais, a fixação de um teto de proteção. Em relação aos aspectos de observância obrigatória, no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, não vislumbra obstáculo à regular tramitação da matéria nesse Parlamento. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de Lei 101/2023. Projeto de Lei 101/2023, de autoria da deputada Luciane Carminati, que dispõe sobre o Programa Estadual Quintais Produtivos Agroecológicos no Estado de Santa Catarina. Relator, deputado Fabiano da Luz, apresentou seu voto pela aprovação da matéria. Em discussão. Senhor presidente, mal aprovamos um, já tem outro. E esse daqui é para a conservação da natureza, financiado pelo governo. Recurso do cidadão catarinense para financiar. Então, eu quero pedir vista para apresentar uma emenda. Obrigada. Vistas concedida à deputada Ana Campaiolo. Antes de encerrar, eu quero passar a palavra pelo deputado Volney, que pediu a palavra. Só por uma questão de ordem, rapidinho, só citar aqui a presença, senhor presidente, dos alunos do curso de Medicina da Unisul, que estão prestigiando aqui, acompanhando a nossa sessão. De Palhoça? Da Unisul de Tubarão. Tá bom. Deputado Volney. Muito bem, só para não deixar dúvida no ar, e eu aqui acabei citando o município de Orleans e falei de defesa civil, quando eu falei de 4 pontes, o total desse investimento, senhor presidente, para recuperar essas 4 pontes são na ordem de mais de 5 milhões de reais. Então, olha a dificuldade de um município pequeno fazer essa recuperação. Mas, queria deixar registrado aqui que o decreto emergencial, como a enchente foi lá em 2022, em maio, o decreto emergencial já foi. Então não tem mais legalidade nesse momento, como a Defesa Civil não agiu na época, não tem mais legalidade de investimento pela Defesa Civil. Então quero aqui parabenizar o governador Jorginho Melo, que foi sensível à causa e que nesta semana autorizou conveniar o município para colocar as pontes de volta no seu lugar, buscando a construção dela através de convênio. Então, a comunidade está lá isolada. O município não tem recurso na ordem de 5 milhões para dar a resposta imediata. O governo do estado estendeu a mão nesse momento e quero deixar aqui meus parabéns ao governador Jorginho Melo pela iniciativa e a sensibilidade. Obrigado. Obrigado aos alunos da Universidade Unisul, curso de Medicina, pela presença. Obrigado a todos que participaram até o momento. Outra para terça-feira, no mesmo dia e hora regimental. Está encerrados os trabalhos. E aí, tu viu o novo aplicativo do Ministério da Educação?